Uma produção. Bruá. Olá, bem-vindos ao Culpa é Delas. O meu nome é Patrícia e hoje estou aqui com um convidado que já é o amigo do amigo, mas isto é como qualquer jantar, é qualquer amigo de um amigo, é meu amigo também. E o Luís Silva vem hoje dar uma perspectiva completamente diferente. Foi super engraçado quando a Cel começou a falar sobre ti e eu disse, pá, por favor, arranja-me o número, arranja-me o contacto, porque tudo o que me estás a dizer é toda a perspectiva que eu também gostava de trazer para o podcast, porque efetivamente também acho que é deste quase multiplicidade que vamos ter ideias diferentes. Luís, se calhar deixava-te apresentar. Ok, muito obrigado pelo convite. Eu sou Luís Silva, sou professor no técnico, sou físico e agora também sou presidente do Conselho Científico do IST, onde nós temos pensado muito estas questões da igualdade de género Sim, e da diversidade na instituição. Portanto, temos sim. pensado muito sobre isso. Até porque o próprio técnico quase tem uma conotação, pelo menos eu posso dizer dos meus anos de faculdade que o técnico tinha uma conotação, não é? É o sítio dos gajos. Não há mulheres no técnico. Uma conotação bastante injusta, porque Eu não também é, acho, porque também acho. não é uniforme, não é uniforme. Há cursos onde a representação das mulheres é bastante elevada, enquanto Sim, outros pronto, estão claramente subrepresentadas. mas eu acho que tu, sem dúvida, assim que começas a dizer que. E o técnico, penso eu, corrijo-me, até teve aqui uma distinção internacional pelas políticas que tem tido neste âmbito da diversidade e da equidade de género. Acho que às vezes é uma coisa que metemos certas faculdades ou certas instituições numa caixinha e, na verdade, às vezes estão bem mais à frente. Pois, nós já andamos a pensar nisto e a agir no técnico há bastante tempo sobre este assunto. E até na representação das professoras Uhum, catedráticas estamos em situação muito melhor do que muitas outras instituições de ensino superior de áreas onde as mulheres estão mais presentes a níveis inferiores da hierarquia. sim, Portanto, temos essa preocupação, temos feito um trabalho muito grande nesse sentido e, portanto, sim. é muito interessante poder discutir isso. Pá, e realmente hoje o tema que eu até queria trazer era um bocadinho nesse sentido de quando eu começo a falar sobre a equidade de género, quando começo a falar sobre feminismo, sobre a necessidade de se falar sobre isto e principalmente de agir em relação a isto, a maior parte das vezes tenho aquela resposta meio ranhosa que é isso, mas isso não acontece na minha empresa, no sítio onde eu trabalho, na minha vida, isso não acontece. E realmente é super interessante que um instituição, como tu estavas a dizer, que se pensa, não é? Não quer dizer que seja a realidade, que seja male dominated, não é? Aqui com maior prevalência masculina, já esteja a pensar que não é bem assim, não é? Tem que se ver um bocadinho para além. Pois, nós começamos esta discussão há cerca de 5 anos, 5 ou 6 Uau! anos. E, portanto, quando começámos a falar destas questões de igualdade de género, a reação nos nossos colegas, nos meus colegas, onde nós estamos a discutir este assunto, foi precisamente essa. Não, aqui no técnico isso não acontece, nós damos oportunidades a toda a gente, isto é um sistema que é inerentemente meritocrático, portanto, Uhum. se as mulheres têm qualidade, de certeza que têm oportunidades. E foi quando nós começámos a olhar para os números e a refletir um bocadinho melhor, é que percebemos que havia alguns passos que nós poderíamos dar para melhorar de facto a nossa atratividade em termos de trazer mais alunas de Sim, alta qualidade para o técnico e também criar mais oportunidades para o desenvolvimento da carreira das pessoas que trabalham connosco. ok, e até porque, e tu melhor que eu sabes, há aqui algum gender bias até na escolha de cursos, porque sabemos que há uma Exato. tendência para as raparigas, não é? As alunas do sexo feminino se identificarem menos ou acabarem por ingressar menos em cursos mais técnicos, mais científicos, quer dizer, tecnológicos, É, não é? Tudo o exatamente, que seja exatamente. a computação, É, a exatamente. engenharia, não é? Fica aqui completamente à É. margem. O que é um pouco estranho, é porque quando, Pois. quando nó- quando nós olhamos para, historicamente, quando nós olhamos para as primeiras pessoas que estavam a fazer software, eram Uhum. quase todas mulheres. A sério? Não É, sabia. sério, sério, sério. Portanto, um exemplo é aquele
aquele filme, acho que chama-se Hidden Figures, Sim, sobre aquelas mulheres na NASA sim, que ajudaram a pôr o homem na Lua e essas sim, coisas todas. De facto, há uma grande tradição ligada ao software, ao desenvolvimento de software de mulheres. sim. Até a pessoa que gerou o termo engenharia de software uma investigadora no MIT. Sim, Não é? só que se calhar não é, não sei se concordas, mas como também acabam por ter quase um de ser relegadas a um segundo papel em termos históricos, também quando há essa interação, não é? E quando tu não vês, e queria depois falar contigo um bocadinho de cotas também neste aspecto, mas acho que quando tu não vês pessoas como tu em certas situações, pensas que é menos, não te está acessível, não é? É, exatamente. Portanto, essa é uma questão muito relevante, que é a questão dos modelos, não é? Uhum. Aquilo que é dos role models, não é? Sim, Essa questão essa questão é fundamental. Mas este exemplo do software em particular nós estudámos bastante para perceber o que é que o podíamos que é que se fazer. passava, não é? É algo que mostra como o contexto social molda muitas vezes estas opções de carreira. Porque o que aconteceu a determinada altura, na altura da introdução dos computadores pessoais nos Estados Unidos, Uhum. a publicidade passou a ter um pai e um filho à Ok, volta do computador. Portanto, as famílias começaram a adquirir computadores essencialmente para os rapazes ok. usarem. Portanto, quando os rapazes começaram a chegar à universidade, eles já tinham mais acesso ao computador Sim, do que as raparigas, e as raparigas, naquele momento em que se inscrevem em cursos de computer science, sentiam-se sempre em desigualdade. sim. Portanto, Portanto, quase com um handicap, não é? À partida tinham tido menos interação. tinham imediatamente ali um handicap. Não é? Portanto, é interessante nós percebermos a influência deste Sim, contexto na forma como as pessoas fazem escolhas. Para as raparigas, nós também estudamos como é que estas vocações se desenvolvem, e o que chegámos à conclusão é que, de facto, os rapazes na escolha do seu curso estão muito interessados naqueles aspectos mais técnicos, mais engenhocas. sim. As raparigas estão mais interessadas como é que podem mudar o mundo. E Aqui portanto, está o belo exemplo. portanto estão muito mais interessados em questões ligadas à saúde, Uhum. ao bem-estar, Sim, ao desenvolvimento social, e portanto, nós tivemos um trabalho que começámos a fazer, foi desmistificar um pouco a visão que existe em engenharia. E de facto sim, as pessoas na engenharia também mudam o mundo. claro. Uma pessoa que instala um sistema por absurdo, um sistema de escoamento de esgotos por Sim. absurdo Sim, 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 sim. numa aldeia em África, tem um impacto brutal sobre a saúde pública Brutal. Não, e nessas áreas. é engraçado tu, pegares nisso, porque, eu também tenho um bocadinho essa sensação que, e agora já tocando até noutro assunto, mas quase que são os papéis de género que nos são atribuídos, depois também acabam por condicionar a maneira como nós vemos as profissões. Claro, Isto claro, é, claro. com menos essa capacidade de influenciar de forma preponderante, não é? Em termos da saúde pública, por exemplo, ou da saúde individual, por não ser algo que está diretamente a influenciar o outro. Para te dar um exemplo, e foi uma coisa quando a pessoa que estava à minha frente me contou, eu fiquei arrepiada e até um pouco emocionada, porque conheci, era na altura vice-presidente de uma empresa ligada a testes de point of care, portanto, das glicémias, da tensão Sim, sim, arterial, sim, sim. quem nos está a ouvir também perceber um bocadinho. E ele estava-me a dizer um bocadinho da sua história, eu tinha estado a falar da minha pessoal, e ele depois estava-me a dizer da sua história, e ele tinha inventado uma cola que foi, no fundo, o que permitiu que os airbags abrissem na altura certa. Uhum. Portanto, ele tinha doutorado em engenharia de materiais, qualquer coisa. Era já assim uma coisa muito interessante. E na altura, quando ele começa a dizer, não é? Aquela história toda, eu não percebi qual é que ia ser o final. E o final foi que houve um dia que um vizinho chega e lhe agradece porque salvou a vida da mulher. Pois, exatamente. O impacto das profissões, há um impacto imediato, não é? Sim, Uma pessoa que é médico ou que é farmacêutico, não é? sim, Tem ali um impacto direto na vida das pessoas, mas depois há este impacto direto do desenvolvimento da tecnologia e da ciência que amplifica o impacto que nós temos. claro. Não é? Portanto, mostrar isso é atrair pessoas com perfis diferentes para profissões
muitas vezes estão estereotipadas de uma determinada maneira. E não sei se diz-me o que é que tu pensas, mas até do ponto de vista de quem está à frente de uma instituição e que está a tentar aqui criar maior diversidade, também é por entender que ter equipas, não é, em termos de alunos mais equilibradas e mais diferentes entre elas, seja em género ou identificação de género, também é dizer que as próprias profissões são influenciadas por isso e os outcomes que podem ter, ou a investigação que pode existir, porque efetivamente há aqui valências diferentes. Claro, claro, claro. Aí há dois ou três aspectos que são muito interessantes. O primeiro é quando nós estamos a desenvolver tecnologia e ciência, há Uhum, aspectos em que isto tem uma interface direto com a nossa sociedade. uhum, Se eu tenho pessoas que, pela sua formação, pelo seu contexto, olham para os problemas de uma forma naturalmente determinada pelo seu contexto e pela sua visão, muitas vezes nós estamos a deixar fora da tecnologia ou das preocupações da tecnologia ok. uma parte significativa da população. Sim. Portanto, Isto isto agora, quando nós estamos a falar de inteligência artificial, é uhum, muito claro que existem enviesamentos que são determinados pelos conjuntos de dados que são usados para treinar as redes, ok. pelas pessoas que estão, até pelas equipas que estão a desenvolver os trabalhos. Portanto, ter equipas diversas, de certa forma, reproduzam aquilo que também é a nossa sociedade, é fundamental para a tecnologia ter um impacto ainda maior do que ele tem atualmente. Isso, Sim, isso por um lado. Portanto, em termos do ponto de vista social, nós temos que olhar para a sociedade e para o desenvolvimento da tecnologia quando faz a interface à sociedade, também pelos óculos de todas as pessoas a quem a tecnologia irá servir. E, sim, portanto, não apenas a uma pequena fração. E há inúmeros exemplos disto, desde o desenho de sistemas de segurança nos carros, que estão ok. desenhados para pessoas essencialmente com uma altura de 1,70 m, Uhum, até às questões da inteligência artificial. Portanto, há aqui muitos aspectos que mostram que a diversidade das equipas é fundamental. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é que, do ponto de vista, por exemplo, no caso do técnico, isso foi um argumento que convenceu as pessoas, é que para o negócio do técnico, passa aqui a expressão, o nosso negócio no fundo é o talento. E o uhum, talento está uniformemente distribuído. sim. Quando nós não estamos a E não está atrair. agregado a um género, não é? Exatamente, exatamente. E Claro. quando nós não estamos a atrair as melhores alunas do técnico, as melhores alunas do país da área de ciência, tecnologia e engenharia, nós não estamos a fazer um bom trabalho em prol do IST. Portanto, em termos do negócio do técnico, Sim, para sim, o sim. negócio do técnico, nós queremos as melhores pessoas. As melhores pessoas são rapazes, são raparigas, ah, Sim, percursos muito diversos. Portanto, sim. portanto é isso que nós. Portanto, para o próprio negócio do técnico é muito importante. O exemplo que eu dava para convencer os meus colegas era uma fotografia que saiu na capa da revista do Expresso aqui há 5 ou 6 anos, da melhor turma no acesso ao ensino superior, que era uma Sim. turma na Faculdade de Medicina. Estavam todos de bata, dava para perceber, estavam todos de bata, futuros médicos do primeiro ano. Naquela fotografia acho que menos de 5% eram homens. Agora, Pois, vamos imaginar que 30 daquelas raparigas, 40 daquelas raparigas vinham para o técnico. sim. Nós ficaríamos muito melhor em termos do talento que estaria à nossa disposição para formar os engenheiros do futuro. Pois, porque aquilo que também percebes enquanto recrutador, entre aspas, não é? Isto estamos a falar no âmbito académico, mas é aquilo que tu estás a dizer. Ainda há uns dias ouvi dizer alguém que estava num banco e que estava numa sociedade de advogados, portanto, não é exclusivo da parte da Claro, engenharia claro, nem é claro, do claro. técnico, é que efetivamente o que eles percebiam é se a própria sociedade, não é? As próprias pessoas, quando se vão candidatar, já estão a fazer já se estão a autoselecionar, epá, nós temos que conseguir travar essa seleção, Claro, porque eu claro. preciso dessas pessoas comigo. Claro, claro, claro. Nós queremos sempre as melhores pessoas para trabalhar connosco, é porque é intelectualmente estimulante, porque é Claro, melhor, é melhor para a instituição e, portanto, esse foi de facto o argumento que nos permitiu inverter um pouco a discussão no técnico. É mas ao perceber. início sentias alguma resistência Ah, neste sim, sentido. claro, 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 claro. Isso é interminável, é interminável, ainda hoje. Não. Porque diz-me, e também aqui, óbvio que reconhecendo que nós temos géneros diferentes ou identificamos com géneros diferentes, também achas que depois a maneira como cada um, não é, dos teus colegas vê a sua realidade também influencia isso, no sentido em que se calhar um homem não tem tanta percepção de que pode haver já essa pré-seleção de uma rapariga quando se vai candidatar à faculdade, ou mesmo já dentro do corpo docente,
que não haver, se calhar, tanta representatividade quer dizer que as mulheres se acabam por candidatar menos a certo tipo de papéis, não é? É, pois é, existe sempre, nós vemos sempre a realidade influenciada pela nossa Claro, vivência, pelo nosso necessariamente. contexto. Portanto, é difícil nós colocarmos No outro. no outro lado. Principalmente quando nós não temos o outro lado presente e não temos a voz do outro lado. E não Ah, falamos, não é? Porque às vezes claro. também acho que, não sei se tens essa sensação, mas às vezes, e até o meu pai, coitado, é tão utilizado aqui como exemplo, mas nem é num bom sentido, porque é de conversas que eu tenho com ele sobre isto, não é? Esta conversa são conversas que eu já tenho tido. E há coisas que ele às vezes diz que é engraçado, que foi quando começou a falar mais, não é? Com mulheres dentro da sua área, que também percebeu algumas das situações e até, aqui já vou começar a pôr conversa que é mais para a frente, e até em como essas mulheres queriam viver as suas licenças de maternidade ou não queriam. Portanto, aqui quando depois começamos efetivamente a ter mais representatividade, também os modelos começam a ficar mais ajustados à realidade, como É, estavas a claro, dizer. e começamos a estar expostos a dificuldades que à partida nós não Desconhecíamos. desconhecíamos totalmente. Não é? Portanto, esse aspecto da diversidade é também fundamental desse ponto de vista. E diz-me uma coisa, no meio disto tudo, será que é um mal necessário, é uma inevitabilidade ou é algo que não devemos contemplar? Vou por aqui todas as opções. Existir cotas. Isto é, o técnico e outras instituições e mesmo empresas terem cotas aqui para acesso? Pois, isso é uma questão. Eu Não tens a não resposta. tenho a resposta certa. Em Eu muitas acho que não há situações, resposta em certa, não é? muitas situações eu já entendi que as cotas até poderia ser para as mulheres que atingem os lugares de topo, elas podem se sentir relativamente menorizadas, porque Uhum. podem sentir que atingem esses Apenas por lugares isso? porque isto é preciso, mas por outro lado, nós temos de ter aqui instrumentos que guiem as instituições no sítio certo. Pois, não é? A questão das cotas é muito fraturante e em alguns contextos que são muito meritocráticos, é Uhum. muito difícil eu dizer. Agora, 40% dos CEOs no PSI 20 ou 30% dos Sim, CEOs têm que ser mulheres. mas ao É mesmo tempo extremamente difícil dizer isto. desculpa interromper-te, mas ao mesmo tempo também acho que põe aqui um bocadinho em causa mesmo o modelo da meritocracia, porque na verdade será que é, é assim tão fechado? O que é que eu quero dizer? Que apesar de tecnicamente até tu na tua melhor intenção, estou a usar tu. Claro, claro, claro. Não personificando tu, Luís, mas tu, na tua melhor intenção, enquanto CEO, enquanto administrador de uma empresa, achares, ok, a minha empresa vai ser e é comandada pelo mérito que cada um tem, será que não tens algum bias interno, mesmo que não o Não, reconheças? tens. E eu discuti isto, quando nós começámos a desenhar isto, nós discutimos isto com a Secretária de Estado da Igualdade, Catarina Marcelino, que Uhum, foi uma das pessoas que me abriu mais os olhos para esta situação. E ela dava precisamente o exemplo dos CEOs e eu dou o exemplo das professoras catedráticas. uhum. Para ser CEO é preciso uma pessoa, do ponto de vista profissional, desenvolver um conjunto que ela chamava experiências críticas. Sim, Tem que ter feito isto. E nós olhamos para o universo de potenciais pessoas que podem ser CEOs e muitas vezes as mulheres estão subrepresentadas. pois, Porquê? Porque não tiveram essas experiências críticas. E, portanto, no meu ponto de vista, o que é fundamental é garantir todas as condições para que as mulheres que assim os desejem tenham essas experiências críticas para estarmos em condições de alargar o número de mulheres que podem atingir esses cargos de topo. Portanto, nós temos que acelerar esse processo. pois, aqui, e eu vou voltar a uma expressão que já utilizei noutros âmbitos, mas será que as cotas não vão ser o pé de cabra, não é? Gosto muito da expressão porque acho que são necessários, não é? Tem que haver às vezes algumas coisas que forçam a sociedade a Concordo, direcionar-se, não é? concordo. Desculpa só para acabar. E no fundo, às vezes até a direcionar-se em situações em que a não ser forçada, pá, eu outro dia, não sei de onde é que ouvi este número, mas ouvi este número e não sei isto no sentido, não sei qual é que é a base científica, o artigo que o cita, mas ouvi este número numa conferência que é: se não fizermos nada, deixarmos tudo a andar como está a andar, vão ser precisos mais 100 anos para estarmos numa situação que não quer dizer que seja de igualdade, mas mais próxima à igualdade. Portanto, e eu interrompi-te, mas aqui para dizer que se calhar é um mal necessário. Mas eu não colocaria as cotas daquela forma como tem sido colocada. Uhum. Eu colocaria as cotas como objetivos que as instituições deveriam atingir numa Sim, determinada escala de tempo e depois criava os incentivos certos
para as instituições se dirigirem nesse sentido. Porque Ok. colocar desta maneira é assim uma obrigação que é Parece difícil. vazia, não é? Exatamente, e que de facto acaba por não criar as condições para capacitar mais mulheres, Ok, mais minorias a acederem aos lugares de topo. ok. Portanto, eu percebo o conceito da cota, percebo que é a forma mais simples de nós explicitarmos uma ideia forte, que é nós temos que ter conselhos de administração, precisamos ter topos de empresas mais diversos. Eu compreendo a ideia. Para chegar lá, eu penso que têm que ser criados incentivos mais Indicadores fortes de do que processo, apenas. no fundo. É, exatamente. Portanto, nós olhamos, a percentagem de professoras catedráticas no país é tanto. As Uhum. instituições que estão abaixo, ah, nós podemos pedir agora desenvolvam planos de ação para acelerarem este processo a N anos. Não é? Sim. A Portanto, pela universidade. positiva e não no penalizar, não é? Exatamente, exatamente. A Porque na Universidade verdade Técnica de Eindhoven, sim. só para Sim, sim, terminar, diz. aqui há um ano ou há 2 anos, decidiu, nós no ano de 2019 ou no ano de 2018, só vamos contratar mulheres para professoras. Pois, Eles decidiram, nós temos que convergir rapidamente e, portanto, vamos fazer isto. Isto não foi conseguido à custa de penalizar os homens continuarão a ser recrutados nas alturas, mas eles decidiram, nós temos que acelerar este processo. sim, Ok? é como E, dizendo portanto, vamos ter aqui uma medida que seja proativa, no sentido de, e depois obrigar os departamentos, isso tudo, a serem muito proativos a procurar candidatas para os seus lugares. Eu prefiro um alinhamento de incentivos e de objetivos bem definidos do que obrigar. Agora toda a gente tem que ser. ok, ah, eu percebo o que tu estás a dizer no sentido em que, não sei, pode ser o meu entendimento que estás a dizer, mas em vez de nos focarmos no indicador de outcome, não é? No que é que vai ser o final, é quais é que são os processos necessários para chegarmos lá. Mais do que exatamente. dizer chega aqui, é mais importante naquilo que me parece que estás a dizer, como é que tu vais chegar até lá e como é que eu te guio e te ajudo a chegar Exatamente, lá. exatamente. É porque isso cria de facto uma alteração que é duradoura. Porque Percebo. quando nós dizemos, nós já discutimos isto no técnico, é bem conhecido, por exemplo, nos júris académicos, há Uhum, estudos da Universidade de Harvard, nos júris académicos, quando os júris não têm uma percentagem suficientemente elevada de mulheres uhum, no júri, o júri é enviesado. ok. Portanto, não é suficiente. Portanto, eu tenho um júri para contratar um professor. Não é suficiente, tem entre 5 e 7 elementos. Não é Uhum, suficiente ter lá uma mulher. Nós ok. precisamos ter 2 ou 3 para de facto haver uma igualdade. Se eu agora, por exemplo, no técnico, nós disséssemos todos os júris têm que ter 2 ou 3 mulheres, nós íamos sobrecarregar ainda mais as mulheres professoras catedráticas que já têm montes de solicitações. Portanto, nós estaríamos também aqui a colocar em causa a carreira delas. Portanto, para mim é mais importante dar pequenos passos no sentido certo do que criar aqui disrupções que muitas vezes não nos criam a alteração mais profunda que nós queremos. E principalmente, como estavas a dizer, duradoura, não é? É, exatamente, porque esse aqui eu estou mais interessado em transformações que sejam verdadeiramente profundas e da cultura da Uhum, instituição do que aquela coisa agora cumprimos as cotas e acabou-se. está feito. Está feito, É, quando e está depois, muito longe de estar e feito. depois, se o ambiente no cotidiano é completamente hostil para as mulheres que foram contratadas para cumprir a cota, não é? Um bocadinho como estavas a dizer, eu consigo. Pá, vai Exatamente, haver várias exatamente. vezes em que eu vou dizer isto ao longo dos vários episódios, que é não tinha pensado nisso dessa forma. Portanto, ainda bem que trazes à baila dessa forma, porque é fresco a maneira como estás a dizer, no sentido em que interessa-te mais que sejam coisas que afetam o cotidiano de tal forma que já não é tanto se eu tenho que cumprir a cota, já não faz sentido agir de outra forma. Exatamente, exatamente. Portanto, nós, a partir do momento em que começamos a introduzir este discurso e começamos a discutir estes assuntos, as pessoas começaram a olhar para vários aspectos da sua ação de uma forma totalmente diferente. Um exemplo que uma professora me tinha dado há pouco tempo era, ela está a organizar uma conferência, olhou para a lista das pessoas, ela própria, uma Uhum, professora catedrática, olhou para a lista das conferências, eram só homens. sim, E ela, há 10 anos, se calhar, ela nem pensava no assunto, mas agora ela pensa: não, eu tenho que fazer aqui qualquer coisa e tenho que ir a procurar com mais detalhe, a trazer aqui as mulheres, a ter mulheres presentes. Portanto, eu acho que isso tem que passar a fazer parte da forma como nós olhamos para os diferentes problemas nas nossas instituições. Porque não é só uma questão da percentagem de claro. catedráticas, não é? É toda a questão de diversidade e de respeito que é necessário promover.
Claro, e só até porque agora estavas a falar disso e das conferências, é engraçado porque nesta sequência até de mudanças mais duradouras, eu acho que até mandando um sinal em termos da comunidade científica, há alguns homens com algum relevo. O que eu me estou a lembrar em específico estava ligado à área de saúde, mas já não sei qual é que era a formação dele. Mas achei muito curiosa a notícia que tinha passado a recusar qualquer conferência em que não houvesse representatividade. Exatamente, exatamente, exatamente. Isso é algo que há 5 anos ou há 10 anos não estaria em na agenda e seria considerado até um pouco exótico, não é? Exato. Mas agora é perfeitamente normal que as pessoas entendam que é necessário muitas vezes tomar uma posição relativamente a esses assuntos. E já não se contentarem com: "Epá, mas eu na minha vida não vejo isso". Pois, isso é que não isso é que não faz muito sentido. Eu, Sim. eu pró- próprio agora estou a organizar uma conferência e uma pessoa organiza uma conferência tem que pedir sugestões de pessoas para falar. E eu explicitei às pessoas a que eu pedi sugestões, explicitei, vocês mandem-me um conjunto de sugestões que obedeçam a estes e estes critérios. Portanto, como resultado deste pedido explícito, as pessoas pensaram um bocadinho mais Uhum. e sem necessidade de estar a estabelecer cotas, nós agora temos um programa que é bastante equilibrado sobre os diferentes pontos de vista. Portanto, é no momento em que nós começamos a explicitar e começamos a fazer algum enforcing. No fundo Uh, estás a criar a cadeia, estás a criar o efeito borboleta também, no fundo sim, sim, a sim, ideia de que exatamente. me estás a passar é um bocadinho isso, como é que eu consigo criar a ideia o É, efeito é, é. E borboleta? eu estou interessado mais, do ponto de vista institucional, em alterações que sejam mais profundas, culturais, que não seja só aquilo para ficar bonito no panfleto da instituição. Não Sim, é? Portanto, é isso é que me interessa. Não? Porque se tu fazer o panfleto bonito é fácil, não é? Foi o stock photo, tiro lá uma fotografia e pronto, e está muito, tá muito lá, tá lá as cores todas do mundo representadas, não é? Mas não sim. é isso que me interessa. Não é isso Aliás, que... tiraríamos mais do que pano para mangas. Óbvio que hoje acabámos por refletir ou incidir a conversa em relação a esta questão, a representação feminina e masculina, mas para outros episódios poderiam ficar o outro tipo de representatividade. Claro. Obrigada, Luís. Ok, muito obrigado. Obrigada por ouvires o A Culpa é Delas. Não te esqueças mesmo de partilhar. Faz isto uma coisa meio viral. Gostava eu. Deixa também as tuas reviews no iTunes e vemos para a semana. Até ao próximo episódio.